minha voz pega o dedo. Boa noite a todos. Primeiramente agradeço a oportunidade que os irmãos concedeu em poder trazer a palavra para a igreja, que eu sei que os irmãos sempre recebem bem, a mim e minha família, sempre dão atenção na palavra e gostam, e é um prazer estar aqui com os irmãos trazendo a palavra. Vamos abrir as vossas Bíblias, irmãos, no livro de Atos, capítulo 27. Atos, capítulo 27, versículo 10. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para os irmãos. Atos, capítulo 27, versículo 10 em diante. É uma leitura um pouco longa, é uma história que nós vamos ler, uma história verídica que aconteceu com o apóstolo Paulo, nesse capítulo 27. Só para resumir para os irmãos, para entender a leitura, Paulo, ele estava preso pelos romanos, porque nos capítulos anteriores, no capítulo 23, no capítulo 22, Paulo, ele foi perseguido pelos judeus, porque pregava a Cristo, e Cristo implantou a religião dele para os judeus, e havia muitos discípulos seguindo. Ele constituiu a igreja dele, e com isso os judeus se incomodavam de Paulo estar pregando Cristo, e lançaram mão dele para apedrejar, para matá-lo, e os romanos prenderam ele em Jerusalém para conter o povo. Só que com isso Paulo foi transferido, ele ia ser julgado em Roma, ele ia ser apresentado a César, porque ele era um cidadão romano também. Então vamos à leitura para entender. Então Paulo é um prisioneiro nessa viagem. Atos capítulo 27, versículo 10 adiante. Vamos começar do versículo 9. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Então vamos ver a exortação de Paulo para o povo nessa viagem, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E, como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento sudoeste e nordeste, e invernar ali. Continuando no versículo 13: E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euraquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixarmos ir à Toa. Toa era uma cidade. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à Toa. Então presta atenção nessa viagem de Paulo, o que vai acontecer? E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, então era uma grande tempestade, fugiu-lhes toda a esperança de nos salvarmos. Eles acharam que ia morrer nessa viagem de navio. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Então Paulo alertou que teria uma grande tempestade, mas ninguém ouviu. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar a uma ilha, e quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. Vamos continuar a leitura para entender a mensagem, irmãos, dessa viagem.
E lançando o prumo, acharam 20 braças, e passando um pouco mais adiante, tomando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir dar em alguns lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. A viagem estava perigosa ainda, com muita tempestade e perigo de vida. E entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comesse alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem o cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer, e éramos a todo no navio 276 almas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo ao mar. E sendo já dia, não conheceram a terra, enxergaram porém uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiam-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa, ficou imóvel, mas a proa abria-se com a força das ondas, estava perigoso ainda. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse escapando do navio, o nado, inclusive Paulo, que era um preso também. Eles queriam matar os presos, queriam fugir. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que os pudessem nadar, se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra salvos. Uma leitura longa, irmãos, para entender essa história que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele estava sendo preso e ia ser julgado em Roma, ia se apresentar a César. Então, o assunto que eu queria falar essa noite é a viagem da vida. Vamos relacionar essa história de Paulo com esses problemas que teve todo na viagem. Ele tinha um destino a seguir, e vamos relacionar com as nossas vidas, a viagem da nossa vida. Eu não vou colocar assim a viagem da vida do crente, porque tem muitas pessoas que estão ouvindo que às vezes nem conheceu a Cristo como Salvador, não é um crente, digamos, convertido em Deus. Ele pode crer na existência de Deus, mas não crê ainda em Cristo como seu Senhor e Salvador, como nós cremos, nós que temos Cristo como nosso Salvador. Então a viagem da vida, vamos lembrar desde quando nascemos, tudo que passamos, os estudos que tivemos, nosso trabalho, namoro, nossas tristezas, felicidades, as dificuldades, as perdas que tivemos na vida. Então passamos por tanta coisa em nossas vidas, e ainda continuamos aqui a viver, a seguir um destino. Nós temos um objetivo, temos coisas que almejamos aqui nessa vida, cada um aqui tem o que almeja: estudos, trabalhos, casamento, ver os filhos bem-sucedidos, coisas supérfluas. Às vezes tem pessoas que correm atrás de dinheiro, mas nós temos um destino nessa vida seguindo, e temos muitas dificuldades para passar ainda, muitas perdas, porque na vida não temos só coisas boas, só alegrias, só realizações. Nós temos tempestades em nossas vidas também, assim como nós observamos nesse texto, essa tempestade que Paulo anunciou, e eles não acreditaram nele e passaram por essas dificuldades, chegaram a ponto de achar que iriam morrer nessa viagem, com toda essa dificuldade. Então, irmãos, o nosso objetivo maior como cristão, não pensar nessas coisas do mundo, nessas coisas que nos dão enfado, cansaço, dor de cabeça, tristezas. Nós temos o nosso objetivo da eternidade. O nosso objetivo tem que estar preocupado em acumular riquezas no céu, pois é lá que nossa vida será eterna, com o nosso Salvador, com as pessoas que nós nunca vimos, mas ouvimos falar, de Abraão, de Isaac, de Jacó, encontrar o Senhor Jesus, o rei Davi, Adão e Eva. Então assim, nós
temos a eternidade, esse objetivo, para terminar essa vida nossa, que tudo que nós passamos aqui, o nosso objetivo é isso, é encontrar a glória do Senhor. Então, quando nós ouvimos assim que está próximo a chegada do reino de Deus, porque o reino de Deus chegou em cada coração de vocês que estão ouvindo, mas o reino de Deus mesmo implantado será no dia que Ele vier em glória, descendo nas nuvens, os céus se abrirão e nós seremos arrebatados naquele dia, nós crentes, transformados no piscar de olhos, para descer com Cristo. Então nessa vida, irmãos, seguindo, nós temos muitas dificuldades, muitas tempestades. Eu queria falar aqui para os irmãos alguns pontos, tirar algumas lições dessa leitura, para nós enfrentarmos essa tempestade, para sairmos vitoriosos disso, e não sairmos blasfemos, reclamando, colocando a culpa na igreja por alguns problemas, colocando a culpa em algum irmão, em algum pastor. Então a primeira lição que eu queria tirar com esse texto, pensando assim na viagem da vida do crente, na viagem da vida, é saber enxergar as placas de sinalização. Toda viagem tem placas: pare, velocidade, limite de velocidade, radar à frente, curva perigosa. Temos placas. E lá Paulo apresentou as placas para eles, apresentou: essa viagem será perigosa, tempestuosa, seria bom esperarmos, não ir. E muita gente não enxerga as placas. Então, irmãos, nós temos esses alertas em nossas vidas, mostrando. Então temos que aprender a ser o quê? Prudentes, saber obedecer à palavra de Deus. Imagine só, irmãos, esses alertas que aparecem na vida do crente, essas placas. O marido e sua esposa com problema, não conversam, não têm intimidade, afeto. Então Deus está colocando um alerta ali na família, está colocando uma placa mesmo de sinalização. Então o marido e a mulher tem que tomar cuidado no relacionamento, porque pode ser que está tendo um alerta ali que é perigo, vai acontecer um problema nesse matrimônio. Então, o primeiro ponto, uma lição para tirar, saber enxergar a placa, é cuidar do relacionamento dentro de casa, ouvir a esposa ouvir o marido, cada um saber o seu papel ali, né? O que Deus deixou para o homem ali, sofrer, matar o leão a cada dia para tirar o sustento, e a mulher cuidar do lar, criar os filhos na obediência, ser submissa ao marido, e o marido amar a mulher. Então tem tudo, na Bíblia tem lição para tudo. Se você abrir a Bíblia com uma dificuldade, aqui tem para pessoas com depressão, você pode abrir aqui e tirar lições. Aqui tem pessoas que perderam o ente querido, o que a Bíblia fala sobre isso? Que existe tempo para tudo, tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para chorar, tempo para rir, tempo para dançar, tempo para sofrimento. Então, irmãos, a Bíblia é maravilhosa para exortar. Então, se você está com problema no seu relacionamento, procure um pastor, alguém que você confia, para tirar um conselho. Não vai para pessoas erradas. Deus coloca um alerta também dentro da sua família, quando o seu filho adolescente começa a chegar tarde em casa, e você, sem perceber, vai deixando. Você coloca um horário, o seu filho vai chegando tarde, pode saber que tem um alerta acontecendo, que vai ter problema. Você vai perder o seu filho para o mundo, para as drogas. Com muitas famílias está acontecendo isso. Quando o cristão começa a trocar cultos por festas, comemorações, sei lá, festas mundanas da carne, tem um alerta nisso. Tem que saber enxergar essa placa que Deus está colocando na sua vida. Será que é viável trocar um culto por uma festa? O que eu vou ganhar numa festa? O que eu vou ganhar no culto? Existe tempo para tudo. E quando nós viemos aqui dentro da igreja, nós viemos aqui para cultuar o nome de Deus. Porque na Bíblia não fala aquela passagem que há tempo para tudo? Para tudo. Existe tempo para tudo, para você sorrir, para você festejar. Existe tempo para você sofrer com quem está sofrendo. Quando você vai lá no velório, você vê lá o fim de todo ser humano. É o seu fim, é o meu fim. Quando você olha numa senhorinha cheia de rugas, com 90 anos, você saberá que um dia você pode chegar naquele dia. Aquela senhorinha de 90 anos já teve 17 anos, já teve a flor da idade, ela foi muito cobiçada por namoro. Então, existe tempo para tudo. Então, qual que é o tempo de você vir na igreja? É o tempo de louvar a Deus. Porque se Deus não tivesse te dado vida, você não teria vida para ter tempo para as outras coisas. Então, primeiramente, quando você tem tempo para tudo, procure lembrar no Criador que te deu a vida. Ele te deu tempo para tudo.
Um alerta também que é sempre colocado em sua vida e na minha vida é quando o pregador vem aqui na frente e abre a Bíblia e fala com você, lá no seu coração. Aquela palavra você sabe que está sendo para você, como eu sei que está sendo para mim. Então, quando o pregador está falando, ele está colocando um alerta para você. É uma placa, é para você enxergar isso e saber conduzir a sua vida nesse mundo. Coisas para mudar. O pregador vem aqui na frente e fala assim: irmãos, vamos nos santificar desse mundo, separar desse mundo. Vamos parar de correr atrás de prazeres da carne. Vamos abrir a boca para pregar o evangelho. Tem pessoas indo para o inferno do nosso lado e nós não fazemos nada às vezes. Ou com o nosso testemunho. Às vezes nós não preocupamos com o nosso testemunho. Nosso testemunho é importante para ganhar almas para Deus. Então tudo, irmãos, Deus está colocando em suas vidas para você ser prudente, para você obedecer. Uma prova da Bíblia disso que eu estou falando, de um grande exemplo, foi quando Deus colocou um alerta para Caim. Lembra em Gênesis capítulo 4? Não precisa abrir que é rapidinho, irmãos. Gênesis capítulo 4, versículo 6. E o Senhor disse a Caim. Isso aqui foi antes de Caim assassinar o seu irmão Abel. Caim não tinha pecado, não tinha sido homicida ainda. Mas Caim já tinha sentido a inveja de querer ter o que o irmão dele teve, porque a oferta do irmão foi aceita, a dele não. Então ele queria estar no lugar de Abel. O coração dele já era mau, ele queria tirar o que o irmão tinha. Então o Senhor deu um alerta para ele, vamos ver, versículo 6. E o Senhor disse a Caim, o Senhor Deus: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Olha o alerta, irmãos. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então tem momentos na vida, momentos tempestuosos, momentos de ira, de raiva, de perda, quando você foi passado para trás, que vai ter um alerta para você, uma placa ali para você, mostrando que você pode cair, que você pode pecar. E aqui nós ouvimos da boca de Deus falando para Caim: se bem fizeres, você será aceito, mas se fizeres mal, o pecado está na tua porta. Então você tem que controlar o seu desejo para não cair. O que nós vemos aqui, irmãos? O livre-arbítrio. Caim aqui estava com o livre-arbítrio, ele podia decidir se ia cometer ou não, porque Deus já sabia no coração dele o que Caim ia fazer. Deus já sabia, porque ele sabe tudo, início e fim, só que deixou livre para escolher. E a Bíblia foi bem clara em deixar registrada essa passagem. Quem escreveu isso aqui, irmão, foi Moisés, muitos anos depois que cometeu o homicídio. Quem escreveu Gênesis foi Moisés, e Moisés vem bem depois, entenderam? Então Moisés, quando registrou isso aqui inspirado por Deus, ele estava contando como foi esse primeiro homicídio registrado. Então, além de Deus mostrar esses alertas para a sua vida, na sua viagem da vida, essas placas, nós temos que obedecê-las também. Nós temos que procurar ter nossos corações. Uma outra lição que encontramos nesse texto é procurar sempre estar no caminho de quem? No caminho do Senhor. Então, a viagem da vida tem que ser com quem? Com o Senhor, com Deus. Tudo que você vai fazer, coloca Deus em primeiro lugar. Vai acordar de manhã, colocou o pé no chão, agradeça a Deus pelo dia de vida e pede para abençoar você e sua família e a sua igreja. Ore para quem Deus vai colocar ao redor de você, na sua vida, que você vai pregar. Quando você vai fazer uma viagem, você coloca Deus em primeiro lugar, fazendo uma oração com a proteção. Quantas pessoas, quantos crentes esquecem de Deus em viajar com Deus? E nós encontramos aqui que Paulo estava o tempo inteiro com Deus. Vamos ver no versículo 33, irmãos, voltando na passagem 33. E entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comesse alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Então, Paulo ali dava graças a Deus na alimentação no meio daquela tempestade. E Paulo se preocupava com quem estava em sua volta. Perceberam que o crente, em algumas situações, quando está com problema, como fizemos no velório aquele dia, aquele louvor, relembrando aquele momento triste, mas o que a igreja, o papel da igreja ali? É consolar o irmão com dor,
E o Filho de Deus, ele se destaca no meio do povo, porque o Filho de Deus, ele é diferenciado. Eu tenho certeza que quando o pastor trabalhava lá em Bauru, no meio daquelas pessoas imundas e imorais, naquele ramo de atividade, ele se destacava lá no meio daqueles pecadores, porque ele era diferente. Então Paulo, quando estava preso, ele se destacava. Paulo, quando estava com dificuldade aqui, ele estava cuidando das 276 almas que estavam com ele. Ele não estava preocupado em salvar sua pele, ele não estava sendo covarde, ele estava preocupado com todos que estavam em volta dele. Então andar com Deus é isso. O Filho de Deus, ele se destaca no mundo pecador, ele procura ajudar em todo momento. Ele é bondoso, ele é amoroso, ele tem paz, ele é longânimo. É o fruto do Espírito Santo, que tem que estar dentro de vós, dentro de mim e dentro de todos, irmãos, que professam o nome de Deus. Uma outra lição que vamos tirar: a tempestade chegou na sua vida amanhã, na minha vida. O que vamos fazer? O que vamos fazer quando a tempestade chegar, irmãos? Temos que encontrar a solução em meio à dificuldade, porque quando a dificuldade está presente, não adianta você descabelar. Você vai tirar a sua vida? Quantas pessoas aqui nessa cidade, lá no passado, naquela época da crise, deram um tiro na cabeça? Eu conheço algumas histórias que tiraram a vida quando a tempestade chegou na sua vida, quando o problema chegou, aquela aflição. Então não existe problema maior que o ser humano não possa aguentar, que Deus, quando permite uma provação na sua vida e na minha vida, Ele também dá o escape. Lembra de Jó? O problema que Jó teve, a aflição, ele perdeu 10 filhos, ele perdeu todos os seus bens, os amigos foram embora, até a mulher dele pediu para ele já falar mal de Deus, blasfemar, para morrer, para não sofrer aquela dor. Engraçado que a mulher não perdeu, né? Ele perdeu os 10 filhos e perdeu tudo, né? E a esposa dele ficou lá do lado dele. Mas porque eles eram uma só carne, né? Eles eram uma só carne, e Deus protegeu ele e também protegeu a mulher. Mas, irmãos, no meio da dificuldade nós temos que encontrar a solução. E nesse texto que nós lemos, o que Paulo fez no versículo 22? Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Versículo 23: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Olha que fé, aquela fé de você obedecer, de quando Deus chamou Abraão, e Abraão não tinha o que fazer, falou: eu vou te servir, eu vou seguir, eu vou largar minha parentela e vou seguir. Ele foi para uma terra prometida, que ele mesmo não viu essa terra prometida, e nem Moisés viu depois. Foi Josué que entrou nessa terra prometida, só que eles obedeceram e seguiram. E você está fazendo isso quando Deus tem um chamado para você? Você está marchando com Deus? Você está indo, seguindo? Você está esperando o marido? Você está esperando o seu filho? Você está esperando o seu pai, sua mãe? Então é isso que Deus quer com você, você siga em frente e na obediência. E Paulo fez essa demonstração com fé. Então, quando a situação sair fora do controle, nós temos que clamar a Deus em adoração, trancar lá o quarto, fechar a porta e às vezes ajoelhar e pedir a Deus, clamar, chorar. E Deus é seu Pai, é meu Pai, Ele vai ouvir. O anjo do Senhor acampa ao redor de seus filhos, então Ele protege seus filhos, Ele protege a você nas dificuldades, Ele protege a sua igreja, por mais dificuldades que encontramos. Então, irmãos, às vezes assim, Deus não livra você do problema, mas Ele te livra lá no problema. O que aconteceu com Daniel nas covas dos leões? Deus não livrou Daniel de ser lançado nas covas dos leões. Deus poderia ter livrado Daniel, só que Deus livrou Daniel lá dentro das covas dos leões. E o que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo? Deus também não livrou eles de serem lançados, livrou lá dentro. Então Deus te livra lá dentro do problema. Então Deus deixa você passar às vezes por uma doença, por um câncer, e Deus está com você e vai te livrar lá no final, te transformando, te dando a vitória.
Então Deus permite você passar por dificuldades, por provações. Nem sempre Deus jogou essa provação para você, porque Deus não prova ninguém, mas Deus permite, porque às vezes Satanás está provando a sua fé, e Deus permite para provar que você é um filho obediente, assim como Jó foi. Outra lição: não tenha medo. Não tenha medo das dificuldades. Paulo não teve medo. E lembra que aquele versículo, Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, quando vamos estar numa dificuldade, enfrentando uma crise, tem tantas dificuldades, irmãos, tem cada pessoa que pode passar por uma dificuldade diferente, uma perseguição lá no mundo, tem filhos que dão trabalho, tem problemas financeiros que muitas pessoas passam, que fica desesperado, não sabe o que fazer. Tem pessoas que estão no leito do hospital, que tem tanto dinheiro, mas está com dor, está com aflição. Tem pessoas que está perdida no mundo e não vê solução em nada. Tem pessoas dentro da igreja que está desanimada, que chega, senta no último banco e olha os problemas de todo mundo. Tem pessoas que vê que Deus abandonou ela. Então, quando Satanás vai entrando na vida das pessoas, nas famílias, ele vai destruindo tudo. Começa pelo relacionamento. Hoje em dia vemos Satanás atacando a família, a base da sociedade. Então ele destruindo a família, ele vai destruindo tudo. Os filhos, cada um vai para um lado, ninguém tem respeito mais por ninguém. Aí começa a entrar o vício, encabular. Eu fico encabulado nessa época de festas, nos mercados grandes, né, de Botucatu, de Bauru, aqui também deve ser, mas aquele vício por bebida alcoólica, como que é? A pessoa, aquela preocupação em encher o fardo e levar para casa, para se entupir disso. Aí lá não aproveita a família, os avós não aproveitam os netos. Então eu fico encabulado com isso, como que o povo está dopado. Aí por outro lado tem as pessoas dopadas de remédio. Satanás conseguiu dopar o povo com depressão, com medicamento forte, a pessoa fica fora da realidade. É um vício atrás do outro. E o ser humano está nisso. Dentro da nossa família tem isso. Então, para esse tipo de situação, eu falo hoje que existe saída, que Deus dá a libertação para todo mundo que está com essa dificuldade, com esse sofrimento, por doença, por crise financeira, por problemas, ou crente desanimado. Então, quem está me ouvindo essa noite, que está desanimado, que está fora da igreja, ou que está atrás somente de festas, de igrejas que lotam, então no seu coração você sabe o que você está procurando dentro de uma igreja. Você está procurando shows, música bonita, jovens, o que você está procurando dentro de uma igreja? Então quem está me ouvindo hoje, se o seu coração está atrás dessas coisas, você está errado. Você tem que estar numa igreja que abre a Bíblia e fala a palavra de Deus, que o único intuito dentro da igreja é você louvar a Deus, engrandecer o seu nome, não ficar exaltando o seu filho quando está cantando, ou exaltando você que tem uma voz magnífica. Então muitas pessoas também hoje estão em festa, estão deixando a igreja. Então no seu coração começa a medir o que Deus espera de você, porque o que a Bíblia fala? Quando estamos em pecados, Deus afasta da pessoa. Então quando você está em pecado, você vai perder muitas bênçãos de Deus. Abraão obedeceu a Deus, seguiu, mas um momento de fraqueza de Abraão, que não tiveram fé de esperar o filho da promessa, o que aconteceu? Eles arrumaram o problemão do Egito, arrumaram outra mulher, a escrava Agar, que a sua esposa deu para dormir com ele para ter o filho, e bagunçou totalmente. Até hoje o mundo está bagunçado em guerras por causa disso, dessa decisão. Então uma desobediência de Abraão, de não seguir reto, de entrar no Egito e fazer aquele papelão dentro do Egito, ele veio com esse problema. Ele veio com esse problema, com Agar, e daí nasceu o filho, que é da outra nação, que guerreia contra Israel. Todo mundo sabe dessa história, não faz parte do assunto agora, mas entenderam que um momento de fraqueza sua pode causar um problema. Um momento de fraqueza do rei Davi, e no adultério, quando ele viu a mulher se banhando, ele pediu para trazer uma mulher casada, e o seu servo era um guerreiro de guerra, era um seu servo.
Olha o problema que Davi passou. Davi ficou chorando muitos anos no leito, porque o seu filho, ele nasceu com problema, e ele chorava. Então, quando você desobedece a Deus, você tem esse problema na sua vida. Deus se afasta de você. Às vezes você vai clamar oração por seu filho, por sua filha, ou por você, e Deus não vai ouvir, porque você está em pecado. Então resolva a sua situação, arrependa-se. O arrependimento, irmãos, foi pregado por João Batista e por Jesus Cristo. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando você sentir medo da tempestade, quando você sentir medo, você clame a Deus. Lembra daquela música, aquele hino, que é muito cantado? Como Abraão no Moriá clamou, como Josué que no Jordão clamou, como Bartimeu que por Jesus clamou, como Pedro que de uma prisão clamou. Pode confiar, Deus vai livrar, Ele ouvirá quem com fé clamar. Esse é um hino que é o resumo da Bíblia, em muitas passagens, que Deus ouve o seu clamor, quando com fé você ora a Ele, arrependido dos pecados. Para terminar agora, irmãos, vamos continuar no nosso texto, em Atos capítulo 28, o início do Atos capítulo 28, é o próximo capítulo, vamos ler. Atos capítulo 28, versículo 1. E havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. Então, irmãos, eles escaparam, eles chegaram nessa ilha durante essa viagem tempestuosa, e não se perdeu nenhuma alma daquele navio, e os presos também estavam ali. Olha o que aconteceu agora na chegada na ilha. Versículo 2: E os bárbaros usaram conosco não pouca humanidade. Então eles foram bondosos com eles, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então tem muitos crentes hoje em dia, às vezes pode até estar acontecendo com você que está ouvindo, que você precisa se aproximar do fogo, se aquecer, aproximar mais de Deus, que é o que eu estou falando aqui, o intuito dessa mensagem. Então muitas pessoas têm que se chegar perto do fogo, porque está frio, está com dificuldade, está todo molhado de dores, de sofrimento. Então os bárbaros ali receberam todos eles como fogueira, para eles aquecerem daquele frio que estavam passando, daquela dificuldade. Só que aí vem mais um probleminha. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, de gravetos, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Tinha tantas pessoas ali para a víbora pegar a mão, para dar um bote, foi pegar justamente quem? Paulo. Então mais uma vez Paulo em ação. Versículo 4: E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurado na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida. Mas ele era homicida, ele foi. Quantos cristãos Paulo matou? Todo mundo sabe disso. Mas por que o bárbaros achou isso? Porque visto como escapando do mar, ele acabou de escapar do mar, da justiça, e a justiça não deixa viver. Então os bárbaros tirou uma conclusão precipitada, achando que esse homem aí, ele é homicida, porque acabou de escapar de uma onda do mar, de uma tempestade terrível, e a víbora foi e pulou na mão dele. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Olha isso, irmãos, Paulo não sofreu nenhum mal com uma víbora. Versículo 6: E eles esperavam que viesse a inchar a mão de Paulo, ou a cair, ele ia cair morto. Mas tendo esperado já muito tempo, vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando o parecer, diziam que ele era um Deus. Então eles ficavam olhando Paulo assim: vai cair a mão, vai inchar, ele vai cair morto. Pois ele não caiu morto, a mão não inchou, e pelo contrário, ele estava firme e forte, e os bárbaros achavam que ele era um Deus. Então, irmãos, quando você estiver com dificuldade, sofrendo, o que mais vai ter na sua vida e na minha vida são bárbaros, fazendo o quê? Julgando você. Ah, você está com câncer porque você está em pecado. Ah, você perdeu o seu filho porque você pecou. Então tem muita gente que vai julgar a sua vida, e vai julgar a minha vida, dizendo: mas crente sofre, crente tem doença? É claro que tem doença. Então tem muitas pessoas que gostam de julgar o pastor, gostam de julgar o crente, gostam de julgar você que está com sofrimento, mas não existe isso. Toda essa dificuldade que passou aqui, Deus permitiu que Paulo passasse por essa tempestade,
Só que Deus deu escape para Paulo e para os seus, e Paulo seguiu com fé. Então esses bárbaros que julgou Paulo, tirando conclusões precipitadas, eles mesmos acharam que Paulo era um Deus, porque ficou livre da serpente. Só que Paulo não era Deus. Paulo era o filho de Deus, era criatura de Deus, ele era servo de Deus, assim como eu sou e você também é. Então é isso, irmãos. A proteção que ele teve pela fé, nós também temos. E é isso que eu estou aqui falando. Nessa viagem da vida, nós não podemos perder a fé. Nós temos que ter a esperança. Nós temos que ter fé e esperança que um dia vamos encontrar Jesus em glória. Não sabemos quando, só que percebemos que está próximo do fim. Porque o que está na Bíblia, no Mateus capítulo 24, leia hoje lá na sua casa, Mateus 24 inteiro, que parece que estamos perto de acontecer alguma coisa. Nós podemos estar no princípio das dores, mas não podemos saber se daqui 200 anos, daqui 10 anos, ou se até que essa geração, que não passa geração sem que tudo aconteça, entre quando o céu se abrir e Jesus virá em glória. Então cada vez mais nós estamos vendo o amor de muitos esfriando, que fala lá do Mateus 24. Nós vemos cada vez mais peste, doença, sofrimento, perseguições ao cristão. Ainda não chegou aqui, mas está chegando próximo de nós as perseguições. E será que você vai aguentar essa perseguição? Será que quando tiver perseguição ao crente, você vai negar o nome de Jesus? Porque Paulo, irmão, por que Paulo foi preso antes dessa viagem aqui? Porque ele proclamava o nome de Cristo. Quando você se dizia cristão, você era perseguido naquela época. Naquela época, irmãos, o judaísmo, porque vocês entendem, né, como que funcionava. Existia o judaísmo, porque Deus trabalhou com o povo de Israel, só que aí tinha a religião, tinha os sacerdotes, tinha os fariseus, tudo daquela religião. Então já existia religiões, existiam outras religiões também, dos saduceus, dos filisteus, religiões demoníacas, existiam os pagãos, né, que adoravam imagens, que faziam lá sacrifícios, jogavam criança no fogo, existia tudo isso, certo? Só que o que Cristo veio fazer? Porque Jesus Cristo era o filho da promessa, que foi prometido lá no início. Quando Jesus veio, irmão, nasceu, ele esperou a idade certinha, que foi programada por Deus, que ele tinha ali sim o seu destino para se cumprir, para fundar a sua igreja. Aquela igreja lá, primitiva que nós dizemos hoje, que eram os cristãos, eles eram os crentes, eles criam. Essa igreja é o que nós procuramos ser mais próximo hoje, a igreja primitiva, não sair daquilo ali. Então hoje o que o mundo inteiro comemora? O nascimento de Jesus. E para nós, irmãos, nós comemoramos a morte de Jesus e o que? A ressurreição dele. É isso que deixou, porque ninguém sabe o dia que Jesus nasceu. E nós não vemos na Bíblia comemorando o aniversário de Jesus em nenhum momento. Mas o que a Bíblia fala? O que deixou para a sua igreja que Jesus fundou? Para comemorar a sua morte, que é o que nós fazemos na ceia. Então, irmãos, essa religião que Cristo fundou, muitos judeus se convertiam a ela. Só que o judaísmo naquela época não aceitava isso, eles matavam o cristão. Teve muitos apóstolos, se começar a ler a história, a morte que eles tiveram. Então onde eu quero chegar? Que daqui a uns tempos vai chegar isso para nós perseguindo a igreja. Nós não vamos poder se reunir assim às portas abertas com um vídeo pregando. Só que aí você vai negar o nome de Jesus? Ou você vai fazer como Paulo? Porque Paulo, ele não tinha nenhum crime, só que eles prenderam ele para salvar a pele dele, mas depois ele foi julgado, irmãos. Ele foi julgado porque ele pregando o cristianismo naquela época era um crime, porque era contra o Estado, porque depois a religião, ela fez um vínculo com o cristianismo, uma jogada política, aí surgiu a igreja apostólica, depois disso, para unir com o Estado. Aí o que aconteceu? Embutiram o cristianismo com o paganismo dentro, com as festas pagãs, entendeu? E com a política. Então eles fizeram essa união aí para ser uma jogada política. Porque quem dominava o judaísmo naquela época eram os romanos, o Império Romano. Mas isso é aula para outra história. Acredito que o pastor Sebastião também deve pregar aqui sobre isso. Então, voltando para terminarmos, irmãos, voltando no texto desse livramento, os bárbaros julgando ali,
E Paulo não era Deus, ele era o Filho de Deus, ele cria em Deus e nós também cremos. E para terminar, eu vou ler Salmos capítulo 37, não precisa abrir, irmãos. Salmos 37, 4 e 5. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Uma viagem, a viagem da nossa vida, nada mais é do que nosso caminho, o nosso caminhar. E todo cristão tem o seu caminhar. Então devemos entregar o caminho ao Senhor, confiar nele e ele o fará. Ele nos protege, nos abençoa, cuida de nossos filhos. E aqui está falando, olha, que os desejos, te considerar os desejos do teu coração. Então, quando você tem um desejo, você ora a Deus. Quando você entrega o seu caminho e confia no Senhor, por que Deus não vai te dar o que você precisa? Que seria os desejos do teu coração. Mas Ele vai dar o que é bom para você, não o que é mal para você. E só Ele sabe disso. Nenhum de nós sabemos. Então essa é a mensagem que eu trouxe para os irmãos. Espero que os irmãos tenham sabedoria, que gostem e coloquem em prática tudo o que nós falamos aqui, porque quem está falando é a Bíblia. Que Deus abençoe a todos. Irmão Sebastião. Obrigado, Deus abençoe. Ari Silva está assistindo. Chame essa pessoa para participar do seu vídeo. Sabe que é filho dessa igreja, né? Parece mentira, né? Converteu aqui, né? Batizado aqui, ficou tempo, veio eu primeiro, veio a Simone, fomos batizados juntos, depois mais tarde veio a minha velha, o Éder, e teve um grupo com ele que batizou, se eu não me engano, a Macácia foi junto, o Mão Luiz, a Luizinha, a Célia, você lembra? A mãe e eu. A Macácia também, tá bem? Sempre que eu lembro da foto da Modete. Então, que Deus abençoe e que... O Benjamin, quem sabe, o Benjamin tem que um dia pregar também. E agradecemos aos irmãos por ter vindo. Sabe que hoje é para ter mais, vai ser para ter festa, né? Então, parente em casa, tudo isso, né? Mas Deus tem um propósito. Então vamos louvar a Deus. Vou concluir aqui.